Boa noite. Mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Deus e de Jesus. Que possamos ser gratos por tanto amparo, por tanta ajuda, por tanto esclarecimento. E que possamos nos esforçar para sermos um instrumento útil, um instrumento de amor e paz, colocando em prática tudo o que temos recebido, todo amparo à luz dessa doutrina maravilhosa, à luz do Evangelho, os exemplos do Cristo, que possamos nos esforçar no bem e colocar em prática, agir, deixar de lado essas desculpas que tanto nós encontramos. Que possamos, nesses instantes, aprender um pouquinho mais e buscar sempre a prática no bem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas. E ensina-nos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Hoje nós vamos ler um texto do livro Jesus no Lar, é uma psicografia de Chico Xavier, espírito Eneio Lúcio. E depois, na sequência, nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, de Kardec. A mensagem se chama A Glória do Esforço, é a mensagem de número 43. Relacionava Tiago, filho de Alfeu, as dificuldades naturais na preparação do discípulo, quando várias opiniões se fizeram ouvir sobre os percalços do aprimoramento. São questionamentos naturais, né? Mediante ao clarão da verdade, ali que estava sendo exposto, vivido pelo Cristo junto a eles. Eles, apesar, os discípulos de Jesus, de serem espíritos ali mais simples, homens simples, mas eles traziam as condições necessárias para ter ali a boa vontade do trabalho, o esforço, eles estavam sendo preparados. É quase impossível praticar as leis da Boa Nova no mundo avesso à bondade, à renúncia e ao perdão, concluíam os aprendizes de maneira geral. A maioria das criaturas compraz-se na avareza e no endurecimento. Então eles estavam ali discutindo, sobre as dificuldades do trabalho, ali de semear a Boa Nova em terrenos ali difíceis, secos, áridos. É normal, nós também temos esse mesmo questionamento, dá um certo desânimo, um abatimento, como eles colocam aqui, a maioria das criaturas compraz-se na avareza ou no endurecimento. Então, um ambiente difícil, pessoas egoístas, duras, nós somos difíceis, Nós resistimos à verdade, à necessidade de correção, e isso continua, até hoje. Às vezes, alguns terrenos são mais difíceis, mas vamos ver o que Jesus traz a respeito desses questionamentos que estavam sendo feitos. Ali eles estavam conversando entre eles. Registrava o mestre a conceituação expendida pelos companheiros em significativa quietude, quando Pedro convocou diretamente ao assunto. Olha que interessante essa colocação também. Significativa quietude, silêncio de um espírito puro, como é Jesus. E nós, Nós já vamos ali para a polêmica, para o debate, para opiniões mais quentes, pontos de vista. Jesus estava ali observando
quais eram as opiniões e de forma silenciosa, né, em significativa quietude. Jesus refletiu alguns instantes e ponderou. Entre ensino e aproveitamento, tudo depende do aprendiz. Eu vou ler de novo. Entre ensino e aproveitamento, tudo depende do aprendiz, ou seja, tudo depende de nós, de cada um de nós. Cabe o esforço, né, de cada um. Afinal de contas, nós vamos responder pelas nossas atitudes. Nós não podemos delegar a missão que nos foi confiada a ninguém. E essa missão é o quê? O amor, né? Então, nós somos criados para amar. E aí nós vamos ter que combater o mal que ainda reside em nós. Essa tarefa é nossa. Essa tarefa não é de ninguém. É nossa. E a seguir falou com brandura. Existiu no tempo de Davi um grande artista que se especializara na harpa com tamanha perfeição que várias pessoas importantes vinham de muito longe a fim de ouvi-lo. Grandes senhores com as suas comitivas descansavam de quando em quando junto à moradia dele, cercada de arvoredo, para escutar-lhe as sublimes improvisações. O admirável mestre fez renome e fortuna, parecendo a todos que ninguém o igualaria na terra na expressão musical a que se consagrara. Em seus saraus e exibições, possuía em seu serviço pessoal um escravo aparentemente inábil e atoleimado, que quer dizer tolo, que servia água, doce e frutas aos convivas e que jamais conversava, fixando toda a atenção no instrumento divino, como se vivesse fascinado pelas mãos que o tangiam. Então ali aquele servo estava ali num serviço mais discreto, né, ali nos bastidores, servindo ali os convidados, mas sempre observando o instrumento, que era a harpa. E a música, ela tem essa capacidade, né, de nos unir, de deixar o ambiente ali mais leve, encantador. Sempre quando tem alguma reunião no plano maior, né, relatado nos livros, ali que é feita uma prece, que tem música, que tem coral. Muitos anos correram quando, certa noite, o artista volta de inesperado ao domicílio, fim do banquete de um amigo nas vizinhanças, e com indizível espanto assinala a celeste melodia no ar. Alguém tocava magistralmente em sua casa solitária, qual se for um anjo exilado no mundo. Quem seria o estrangeiro que lhe tomara o lugar? Em lágrimas de emoção por pressentir a existência de alguém com um ideal artístico muito superior ao dele, avança devagar para não ser percebido e, sob intraduzível assombro, verificou que o arpista maravilhoso era seu velho escravo tolo, que, usando os minutos que lhe pertenciam por direito e sem incomodar a ninguém, exercitava as lições do Senhor, as quais emprestava desde muito tempo todo o seu vigilante amor em comovido silêncio. Olha o esforço dele. Nas horas que lhe cabiam, que era possível, ele exercitava e ele aprendeu a tocar a harpa melhor do que o mestre, né? Que na verdade nem foi mestre dele, ele foi mestre de uma forma indireta ali, tocando e ele ouvindo, mas não foi que o ensinou. Ele foi autodidata, ele se esforçou para aprender. O campo era oportuno? Não, ele era um simples escravo, né? Ele era um simples escravo. E ele não tinha as condições necessárias, né? Que se esperava. A inteligência, a nobreza, ele era um serviçal. Mas ele se esforçou frente a essa adversidade e não foi isso que o impediu de aprender a tocar e de aprender a tocar maravilhosamente o instrumento.
Foi então que o artista magnânimo e famoso libertou-o e conferiu-lhe a posição que por justiça merecia. Olha que interessante também essa colocação, né? Porque o arpista famoso, né, o senhor, ele poderia ficar coberto de ciúmes, né, ser tomado ali pelo orgulho e, de uma certa forma, impedir que todos vissem o talento desse servo. E, no entanto, ele o libertou, então ele deixou de ser escravo dele para que, né, ele ocupasse a posição merecida, ou seja, para que ele compartilhasse essa arte para outras tantas pessoas. Diante da estranheza dos discípulos que se calavam confundidos, o mestre rematou: a aquisição de qualidades nobres é a glória infalível do esforço. Então, esforço é nossa tarefa. Trata-se da estrada que teremos que percorrer, da montanha que teremos que subir. Todo homem e toda mulher que usarem as obras que dispõem na harpa da vida, correspondendo à sabedoria e à beleza com que nosso Pai se manifesta em todos os quadros do mundo, depressa lhe absorverão a grandeza e as sublimidades, convertendo-se em representantes do céu para seus irmãos em humanidade. A gente se apropria, né, daquela tarefa que nos foi confiada. Cada vez que nós trabalhamos, cada vez que nós concluímos um trabalho, nós contribuímos para o todo, esse trabalho ele se multiplica, né? E auxilia tantas outras pessoas. Quando a criatura, porém, somente trabalha na cota de tempo que lhe é paga pelas mordomias da terra, sem qualquer aproveitamento das largas concessões de horas que a divina bondade lhe concede no corpo, nada mais receberá além da remuneração transitória do mundo. É aquilo, né? É um preço alto. No final, há tantos relatos assim, né? De angústia no final do ciclo, aquele vazio que a pessoa buscou algo, alguma posição na terra, mordomias, e no final das contas ela continuou com o mesmo vazio, ela não foi preenchida ali de um trabalho útil, de um tempo sábio, né? Nós temos que fazer um bom uso de cada oportunidade, mas com sabedoria, né? O bom trabalho, né? A oportunidade de fazer um bom trabalho, de ser útil, aproveitar as horas, a mente, não ser ociosa, são os tesouros eternos, né? Os tesouros da alma. E para completar, nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec. Separei aqui os itens 6 e 7 do capítulo 25, Buscai e Achareis. Mas eu acredito que todo esse capítulo ele é oportuno para a mesma reflexão do esforço, né? De trabalhar, de confiar, de fortalecer a fé. Então, aqueles que tiverem interesse podem ler mais tarde o capítulo todo, que certamente, né, nos auxiliará nessa busca. Observai os pássaros do céu. Não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os devoram, onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os devoram. Porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Por isso eu vos digo, não vos inquieteis de onde achareis do que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis roupas para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam, não colhem e não amontoam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E quem é dentre vós aquele que pode, com todos os seus cuidados, aumentar a sua estatura à altura de um côvado? Porque também vos inquietais pela roupa? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e não fiam. E, entretanto, eu vos declaro que mesmo Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que hoje existe e que amanhã será lançada no fogo, quanto mais cuidado terá em vos vestir
ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que procuram todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que delas tendes necessidade. Procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que vos serão dadas por acréscimo. Por isso, não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21, 25 a 34. Ou seja, a fé, a confiança, o trabalho, fazer a nossa parte. Então, quando os discípulos estavam ali debatendo como praticar a boa nova frente a um ambiente de tanta adversidade, de pessoas endurecidas, né? É isso, não vos inquieteis. Deus proverá as ferramentas necessárias, né? Então a gente tem que se colocar à disposição do trabalho, do esforço, do aprimoramento, fazer a nossa parte, né? Nós sejamos um instrumento útil, a enxada útil, porque o trabalho aparece, né? E Deus irá conduzi-lo da melhor forma. Às vezes uma pessoa que parece extremamente endurecida, se nós começamos ali a conversar com ela, a pessoa cede, né? Às vezes a pessoa tem só a oportunidade de falar, de abrir o seu coração, de ter acesso a muitas verdades, né? Então, quando ele delegou essa missão, né, da Boa Nova a eles, a espalhar a Boa Nova, ele só esperava que eles tivessem bom ânimo, né, confiança, fé, alegria, se dispusessem a fazer, que tudo ali seria resolvido, tudo se multiplicaria. Aqueles que estavam dispostos, né? Aqueles terrenos ali aqueles corações que estavam dispostos a aprender, porque Jesus sabia, né? Que muitos não iriam ali ser tocados, mas não, o que importava? O importante era fazer, né? Estas palavras, tomadas ao pé da letra, seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, por conseguinte, de todo o progresso. Com um tal princípio, o homem se reduziria a uma passividade expectante. Suas forças físicas e intelectuais estariam inativas. Se tal tivesse sido a sua condição normal sobre a terra, não teria jamais saído do estado primitivo, e se dela fizesse a sua lei atual, não teria mais do que viver sem nada fazer. Tal não pode ter sido o pensamento de Jesus, porque estaria em contradição com o que disse em outro lugar, e mesmo com as leis da natureza. Deus criou o homem sem roupa e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para as fabricar. Se nós trouxermos então para a história do livro de Jesus lá, você vê o escravo, ele era tido como um tolo, mas ele tinha ali uma inteligência, tanto é que ele aprendeu sozinho, ele teve a coragem, a iniciativa, não se preocupou, né, que ele poderia até ser punido pelo seu senhor, né? Ele era um escravo, mas ele se desenvolveu. Não se deve, pois, ver nessas palavras senão a poética alegoria da providência, que não abandona jamais aqueles que colocam nela sua confiança, mas quer que trabalhem do seu lado. Se ela não vem sempre em sua ajuda por um socorro material, inspira as ideias com as quais se acham os meios de se livrar por si mesmo da dificuldade. Lembrando que ele era um escravo, e através ali da sua música que ele estava tocando de forma maravilhosa, ele comoveu o seu Senhor a tal ponto de libertá-lo. Então, olha quantas coisas ele conseguiu por esse esforço. E é sempre uma forma alegórica, né? Se nós nos esforçarmos, nós vamos alcançar muito, muito mesmo. Haveremos de ter muitas recompensas, assim como o servo teve. Recompensas que nós jamais imaginaríamos. Essa que é a verdade. Deus conhece as nossas necessidades e as provê segundo o necessário, mas o homem insaciável em seus desejos não sabe sempre se contentar com o que tem. O necessário não lhe basta, lhe é preciso o supérfluo. É então que a providência o deixa entregue a si mesmo.
Frequentemente é infeliz por sua culpa e por ter desconhecido a voz que o advertia na sua consciência, e Deus o deixa sofrer as consequências a fim de que isso lhe sirva de lição para o futuro. Então, também temos que ver o que a gente está buscando, né? Temos que ter aqui essa questão dos tesouros do céu, não as facilidades da terra, né? Aquele esforço para termos algumas vantagens materiais. Então, essas facilidades, elas são muito difíceis, né? Nós temos que buscar aqui a oportunidade de praticar a caridade num campo adverso, né? Porque vai exercitar, sim, a nossa coragem, a nossa paciência, o nosso amor, em insistir, né? Em acreditar em alguém, em ajudar a pessoa, né? Às vezes um familiar, um amigo, a superar a dificuldade que carrega. A terra produzirá bastante para alimentar todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, como entre as províncias de um mesmo império, o supérfluo momentâneo de um suprirá a insuficiência momentânea do outro, e cada um terá o necessário. O rico, então, se considerará como um homem tendo uma grande quantidade de sementes. Se as espalha, elas produzirão ao cêntuplo para ele e para os outros. Mas se come essas sementes sozinho e as esbanja e deixa perder-se o excesso daquilo que comer, não produzirão nada, e delas não haverá para todo mundo. Se as guarda em seu celeiro, os vermes as comerão. Por isso Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, que são perecíveis, mas formai tesouros no céu, porque são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos bens espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros em proveito dos segundos. Não é com as leis que se decreta a caridade e a fraternidade. Se elas não estão no coração, o egoísmo as sufocará sempre. Fazê-las nele penetrar é a tarefa do Espiritismo. Então é aquilo, ação, atitude, esforço. Não podemos alegar, né, que não estamos praticando o mal, mas o mal é a ausência do bem. Então precisamos agir, sermos instrumentos úteis da providência, né? Fazemos a nossa parte, nos esforçar. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos envolva e nos auxilie nessa jornada, que possamos fortalecer a nossa fé, a nossa confiança, que nosso trabalho seja útil, que nos esforcemos ao bem e que saibamos ser gratos à oportunidade de trabalhar. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Olá a todos, vamos então agradecendo por mais esse encontro e vibrando pelo nosso planeta, esse planeta que nos acolhe, vibrando por todas as famílias da Terra, vibrando pela nossa família, pelo nosso lar. Que luz se faça então, nesses momentos, acerenando os nossos corações, os nossos pensamentos. Nós hoje trouxemos do livro que chama Emmanuel, que são mensagens do próprio Emmanuel através da psicografia do Chico Xavier, em que ele fala sobre a tarefa dos guias espirituais, né, dos nossos orientadores. Ele diz: os guias invisíveis do homem não poderão de forma alguma afastar as dificuldades materiais dos seus caminhos evolutivos sobre a face da Terra. Então vejam, eles não poderão de forma alguma afastar as dificuldades materiais dos nossos caminhos evolutivos. O espaço está cheio de incógnitas para todos os espíritos. Se os encarnados sentem a existência de fluidos imponderáveis que ainda não podem compreender, os desencarnados estão marchando igualmente para a descoberta de outros segredos divinos que lhes preocupam a mente. Então vejam que eles não podem afastar ali as nossas lutas, os nossos desafios. Eles podem nos ajudar, eles podem nos estimular,
eles podem nos intuir. Até como ele diz aqui, o fato de serem espíritos já desencarnados, que não estão aqui na Terra, não quer dizer que são espíritos que tenham plena ciência de tudo, que são perfeitos, não é? Que sabem, que têm ali nas mãos todas as soluções. Então, quando nós desencarnarmos, nós vamos levar ali as dúvidas que nós temos aqui. Naturalmente, do outro lado, a nossa visão é ampliada, podemos ter acessos a outros recursos, mas não existe milagre, né? Não existe ali uma mudança repentina de consciência, de personalidade, porque tudo é construção íntima, tudo é gradativo, tudo é fruto do estudo, do esforço, da reflexão. Então, esses espíritos do outro lado que podem e nos ajudam, não quer dizer que eles têm ali a presciência de tudo, que eles tenham um conhecimento amplo de tudo que nos rodeia. Então, cada um dentro do seu grau de maturidade, de evolução, de consciência, eles vão nos ajudando na medida, sempre dizendo, da nossa necessidade e do nosso merecimento. Ele continua dizendo: quando falamos, portanto, da influência do Evangelho nas grandes questões sociológicas da atualidade, apontamos às criaturas o corpo de leis pelas quais devem nortear as suas vidas no planeta. O chefe de determinados serviços recebe regulamentos necessários dos seus superiores que ele deverá pôr em prática na administração. Nossas atividades são de colaborar com os nossos irmãos no domínio do conhecimento desses códigos de justiça e de amor, e cuja base viverá a legislação do futuro. Então eles nos falam da influência benéfica e bendita do Evangelho nas nossas vidas. Eles ali seguem as orientações de espíritos ainda mais superiores, mas como ele diz, o trabalho deles é de colaborar conosco. Então, mesmo aqui na Terra, quando desejamos ajudar alguém, algumas vezes que nós envolvemos de tal maneira que nós até prejudicamos, né, na ânsia de querermos ali mudar a vida do outro. Então, assim como na Terra há muitas situações que nós não podemos resolver, mas que nós podemos ajudar, contribuir, da mesma maneira ele fala aqui, que as atividades são de colaborar conosco e não mudar ali a nossa trajetória, os caminhos muitas vezes necessários, né, até de dores, de decepções, mas que nos fazem despertar. Ele continua dizendo: os espíritos não voltariam à Terra apenas para dizerem aos seus companheiros das beatitudes eternas nos planos divinos da imensidade. Todos os homens conhecem a fatalidade da morte, sabem que é inevitável a sua futura mudança para a vida espiritual. Todas as criaturas estão assim fadadas a conhecer aquilo que já conhecemos. Nossa palavra é para que a Terra vibre conosco nos ideais sublimes da fraternidade e da redenção espiritual. Se falamos dos mundos felizes, é para que o planeta Terra seja igualmente venturoso, feliz. Se dizemos do amor que enche a vida inteira da criação divina, é para que o homem aprenda também a amar a vida e os seus semelhantes. Se discorremos acerca das condições aperfeiçoadas da existência em planos redimidos do universo, é para que a Terra ponha em prática essas mesmas condições. Os códigos aplicados em outras esferas mais adiantadas, baseados na solidariedade universal, deverão, por sua vez, merecer aí a atenção e os estudos precisos. Então, eles nos trazem ali notícias de mundos mais felizes, mais venturosos, como ele usa essa expressão, mundos mais adiantados, mas não só para nossa admiração e o nosso desejo, mas acima de tudo para que esses códigos de amor, de fraternidade, eles sejam aqui implantados, colocados em prática, para que nós possamos nos preparar para a convivência, para habitar esses mundos mais felizes. Mundos onde há somente boas intenções, onde não há ódio, onde não há rancor, onde não há violência.
Mas para que nós possamos habitar esses mundos, nós temos que nos despojar gradativamente, com o nosso esforço, com o nosso empenho, desses sentimentos que ainda eles habitam dentro de nós. Frei Fabiano fala um pouco sobre isso. Ele fala que nós crescemos para o amor lentamente. Ele diz que ao longo dessa trajetória, o amor ele toma muitos nomes, como tolerância, paciência, disciplina, perdão, compreensão, solidariedade. Então vejam, que para atingirmos esse estágio, de sentirmos esse amor maior, de sentirmos a alma em paz, né? Nós vamos percorrer esses caminhos, essa trajetória que passa pela tolerância, pela paciência, pela disciplina, pelo perdão, pela compreensão, pela solidariedade. Então nos perguntemos como temos cultivado esses valores, né? A tolerância, o respeito, porque antes de amar alguém, vem alguns passos antes, que é tolerar, que é respeitar, para que depois nós tenhamos as condições mínimas de sentir ali o afeto, de desenvolvermos a afinidade, e aí sim o amor ele vem naturalmente. Mas sem o respeito, sem a tolerância, sem a disciplina, sem o perdão, sem a compreensão, sem a solidariedade, nós ainda estaremos distantes, né? Ele diz que perseverar é buscar o bem, mesmo que não saibamos direito do que se trata. Então, ainda que nós não tenhamos respostas tão claras, tão nítidas, né, o bem ele tem que ser ali uma busca, mesmo que a gente não saiba, não tenha todas as respostas, né? Porque nessa busca, nessa caminhada, que nós vamos ali nos descobrindo, nós vamos descobrindo o valor aí de cada virtude que foi apontada aqui por Frei Fabiano de Cristo. Ele diz ainda, voltando para Emmanuel, o orbe terreno, né, a Terra, não está alheia ao concerto universal de todos os sóis e de todas as esferas que povoam o ilimitado. Parte integrante da infinita comunidade dos mundos, a Terra conhecerá as alegrias perfeitas da harmonia da vida. E a vida é sempre amor, luz, criação, movimento e poder. Então nós não somos um planeta desconexo ali de todos os demais, né? Como ele diz, nós estamos ali num concerto universal de todos os sóis, de todas as esferas que povoam o infinito. Então se nós temos um sol aqui, imaginando que no universo existem bilhões de sóis, vejam, né, o quanto ainda nós temos para conhecer, e que a Terra está aí intimamente ligada, né, todos sobre a égide de Deus, sobre o comando de Deus, todos nós estamos ligados. Então, nós estamos nos preparando nessa fase de transformação de um mundo de provas, de expiações para regenerações, de regeneração, nós vamos nos preparando para habitar esses mundos melhores, como foi dito, mas tendo que despojar ali do nosso orgulho, da nossa vaidade, cultivarmos o senso de coletividade, de fraternidade, né? Num mundo em que a dor do outro deve nos tocar, né? Não nos preocuparmos exclusivamente com o nosso bem-estar, ou somente com o nosso núcleo familiar, mas entendendo que todos estamos ligados, né? Todos somos filhos de Deus, todos somos irmãos. E nós vemos aí notícias dessa fase da pandemia, né? Dentro desse contexto de que eles não podem mudar a nossa existência, mas esses espíritos amorosos, eles nos ajudam. Nós sabemos que há tantos e tantos grupos do outro lado, encarregados de nos dar apoio, seja nos hospitais, nas famílias, sejam espíritos ali nos ajudando nos problemas obsessivos, já que nesse período há uma superexcitação da sensibilidade, né? Quantos traumas, né? Quantos espíritos estão nos laboratórios, intuindo ali os cientistas para que as soluções elas cheguem, mas eles não podem trazer ali a cura definitiva, porque como foi dito, assim como do ponto de vista individual e do ponto de vista coletivo, tudo depende da nossa necessidade e do nosso merecimento.
Então, quando nos chega uma dor, né, sejam as provações individuais ou coletivas, não é o sofrimento pelo sofrimento. Deus não tem a menor alegria em nos ver sofrendo. Mas essas dores, esses aprendizados, na verdade, eles têm como objetivo que mudar o nosso comportamento. Então, se foram os nossos comportamentos inadequados que geraram ali desvios que precisam ser corrigidos, esses sofrimentos que agora nos visitam, eles também têm o objetivo de mudar ali os nossos comportamentos. Então, se esse nosso comportamento ele não muda, até que ele mude, uma cura definitiva ela não acontece. Então vejam que tudo depende da nossa necessidade e do nosso merecimento. Então a ajuda ela é imensa. Equipes altamente especializadas, como foi dito, se dividem, técnicos em engenharia genética, virologistas do outro lado, infectologistas, nos ajudando, nos amparando, mas nós temos que fazer a nossa parte com os necessários aprendizados, com as necessárias reflexões. Para muitos esse período tem sido muito rico de volta ao convívio ao lar, de valorização das pequenas coisas, de saberem que nós não somos donos ali de tudo, que por mais que nós tenhamos um planejamento, nós lidamos muitas vezes com o imponderável, que é aquilo que foge às nossas mãos. E aí entra sempre a nossa fé, a nossa confiança em Deus, de que Deus é justo, de que Deus é perfeito, de que nenhuma folha cai de uma árvore sem que Ele o permita. Então, aprendemos a valorizar a saúde, a valorizar os profissionais de saúde, enfim, quantos aprendizados, né? Mas podemos não parar nesses momentos, não refletirmos, não aprendermos, enfim, então reflitamos. Se temos tanta ajuda, se temos sido merecedores, como temos recebido, como temos percebido esse amparo que vem do mais alto, olhando ali com todo o cuidado por cada um de nós. Então eles nos ajudam, nos apoiam, nos incentivam, mas eles não mudam os processos necessários ali de reajuste que pertencem a nós. Há uma frase que fala em relação à prece, né? Que a prece ela nos fortalece, nos dá força, mas ela não nos imuniza contra o mal. Ou seja, ela nos dá força para superar as adversidades, mas ela não tira de nós aqueles aprendizados que são necessários, que se bem compreendidos, se bem enfrentados, eles nos fortalecem, eles nos ensinam ali o valor da vida, da humildade e da força que trazemos dentro de nós, aliada à força dos Espíritos que nos ajudam. Ele diz ainda, Emmanuel, que os desvios e os excessos dos homens é que fizeram do vosso planeta a mansão triste das sombras e dos contrastes. Fluidos misteriosos ligam a Deus todas as belezas da criação perfeita, inimitável. Os homens terão, porém, o seu quinhão de felicidade morredora quando estiverem integrados na harmonia com o seu Criador. Então vejam, teremos a nossa felicidade, teremos grandes alegrias ainda inconcebíveis para a nossa mente, mas teremos alegrias inimagináveis quando nós estivermos integrados na harmonia com o seu Criador. E essa harmonia, essa integração com Deus, ela não se faz sem a integração com os outros que nos rodeiam. Quando Jesus diz que quando acolheis um desses pequeninos é a mim que fazeis, enfim, quando nós procuramos respeitar, compreender e amar aqueles que nos rodeiam, nós estamos aprendendo a amar a Deus. Então, não passa essa integração a Deus sem passar pela nossa integração com aqueles que nos rodeiam, e esse é o grande objetivo pelo qual Deus nos colocou aqui na Terra, no convívio com grandes afinidades, com aqueles que nos amam, que nos compreendem, e outros que temos dificuldades, e muitas vezes dificuldades que nós mesmos plantamos, criamos, e que a vida nos dá a oportunidade desses reencontros, não para alimentar ali essas dificuldades, mas para que transformemos as aversões em respeito, em compreensão e depois nesse amor que eles nos falam.
Então que possamos ali refletir sobre esse ponto, né? Em que ele fala que os homens eles não devem permanecer embevecidos, né? Admirados perante os relatos desses mundos mais felizes, onde reina a paz, a fraternidade, a serenidade, né? Mas como Emmanuel diz no final, o essencial é meter as mãos à obra, aperfeiçoando cada qual o seu próprio coração primeiramente. Vejam, aperfeiçoar o próprio coração primeiramente, porque temos essa ânsia de mudar o mundo, ou reclamamos que o mundo se encontra ali difícil, que as pessoas são individualistas, mas ele nos aconselha: cada qual aperfeiçoe o seu próprio coração primeiramente, afinando-se com a lição de humildade e de amor do Evangelho, transformando em seguida os seus lares, suas cidades, os seus países, a fim de que tudo na terra respire a mesma felicidade e a mesma beleza dos orbes, né, dos mundos mais elevados, conforme as nossas narrativas no infinito. Então fazemos aquilo que nos cabe dentro de nós, dentro do nosso círculo familiar, que isso naturalmente vai se estendendo ao nosso trabalho, isso vai se estendendo ali a todos os ambientes em que convivemos, porque em todos os lugares onde vamos, onde estamos, nós carregamos conosco o teor das nossas vibrações, dos nossos sentimentos. E se esses sentimentos eles vão sendo ali enobrecidos com o trabalho, com o estudo, com a reflexão, com a prece, com o perdão, né? Isso naturalmente vai ali tendo um efeito multiplicador, assim como o oposto é verdadeiro. Se cultivamos excessivamente a queixa, a reclamação, a revolta, a tristeza, né? Isso vai ali igualmente influenciando aqueles que convivem conosco. Enfim, a vida é feita de escolhas e pensemos o que temos escolhido nas nossas atitudes, o que temos escolhido nos nossos pensamentos, tendo a certeza de que esses espíritos amorosos nos amparam, nos fortalecem, nos intuem, nos acompanham, mas que em última instância as decisões, as escolhas são sempre nossas. Então que o nosso pensamento esteja ali ligado a Deus, que tenhamos os momentos de prece, de reflexão, para que esses espíritos possam nos intuir, mas acima de tudo, que sejamos preparados para captar essas influências benéficas, para que tomemos as melhores decisões. Então que Deus em sua infinita bondade nos ampare, nos fortaleça, hoje e sempre. Pai nosso que estais nos céus, está em toda parte. Santificado seja o vosso nome de amor e de bondade infinitas. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, soberana, justa, na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, que são tantas, de tantas existências passadas. Mas não deixe, Pai, cairmos em tentações e novos erros. Livra-nos de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus.